Tratando da contabilidade. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos de qualquer modo arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos de qualquer modo arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou confiados. A contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública a situação de todos quantos de qualquer modo arrecadem receitas, efetuem despesas, administrem ou guardem bens a ela pertencentes ou aos bens que foram confiados a ela. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade. Ressalvada a competência do Tribunal de Contas ou órgão equivalente, a tomada de contas dos agentes responsáveis por bens ou dinheiros públicos será realizada ou superintendida pelos serviços de contabilidade. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Os serviços de contabilidade serão organizados de forma a permitir o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, não disse execução financeira, a determinação dos custos dos serviços industriais e o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. A escrituração sintética, não disse analítica, a escrituração sintética das operações financeiras e das operações patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. A escrituração sintética das operações financeiras e das operações patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. A escrituração sintética das operações financeiras e das operações patrimoniais efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública for parte. Haverá controle contábil e não controle orçamentário dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública for parte. No outro caso, eu também disse que a escrituração sintética das operações financeiras e patrimoniais, e não disse operações orçamentárias, efetuar-se-á pelo método das partidas dobradas. Igualmente, eu disse que haverá controle contábil e não controle orçamentário dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública for parte. Então, se eu estou falando de direitos e obrigações, só posso estar me referindo de controle contábil, não de controle orçamentário. Haverá controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a administração pública for parte. Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do devedor ou do credor e especificação da natureza, importância e data do vencimento quando fixada. Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do devedor ou individuação do credor e especificação da natureza, especificação da importância e especificação da data do vencimento quando fixada. Os débitos e créditos serão escriturados com individuação do devedor ou do credor e especificação da natureza, importância e data do vencimento quando fixada. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. A contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, administração financeira, administração patrimonial e administração industrial também. Então, a contabilidade evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. Tratando agora da contabilidade orçamentária e financeira. A contabilidade deverá evidenciar em seus registros o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. A contabilidade deverá evidenciar em seus registros o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. A contabilidade deverá evidenciar em seus registros o montante dos créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. A contabilidade deverá evidenciar em seus registros o montante dos créditos orçamentários vigentes
a despesa empenhada e a despesa realizada, à conta dos mesmos créditos e as dotações disponíveis. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo com as especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos adicionais, e não da LDO. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo com as especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos adicionais. O registro contábil da receita e da despesa far-se-á de acordo com as especificações constantes da Lei de Orçamento e dos créditos adicionais. A dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os serviços da dívida a pagar, os depósitos, os débitos de tesouraria. A dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os serviços da dívida a pagar, os depósitos, os débitos de tesouraria. Então, atenção aqui. É a dívida contraída pela administração pública por um breve período de tempo, essa dívida flutuante. Se trata de obrigações com prazo inferior a 12 meses. É importante saber que os débitos em tesouraria são as operações de crédito por antecipação de receita destinadas a cobrir a insuficiência de caixa. Então, novamente, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os serviços da dívida a pagar, os depósitos, os débitos em tesouraria. A dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os serviços da dívida a pagar, os depósitos, os débitos em tesouraria. Lembrando que os depósitos podem ser, por exemplo, calção, que depois vai ser devolvido ao seu verdadeiro dono. O Estado simplesmente retém por um tempo e depois devolve o calção. É um exemplo de depósito. Então, a dívida flutuante ela é contraída pela administração pública por um breve período de tempo, geralmente obrigações com prazo inferior a 12 meses. A dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. Então, os restos a pagar aparecem duas vezes aqui na dívida flutuante, restos a pagar. Você tem os restos a pagar, que são as operações, melhor dizendo, você tem os restos a pagar e você tem operações de crédito aqui. No entanto, a gente diz que os débitos em tesouraria são as operações de crédito por antecipação de receita destinadas a cobrir insuficiência de caixa. E você também tem os restos a pagar que compõem a dívida flutuante. E não, por exemplo, a dívida consolidada ou a dívida mobiliária, né? É uma dívida flutuante. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das não processadas. Os registros de restos a pagar far-se-ão por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das despesas não processadas. O registro dos restos a pagar far-se-á por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas das despesas não processadas. Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária serão também objeto de registro, individuação e controle contábil. Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira não compreendidas na execução orçamentária serão também objeto de registro, individuação e controle contábil. Todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não disse orçamentária, não compreendidas na execução orçamentária, serão também objeto de registro, individuação e controle contábil. Ou seja, não é porque não está compreendida na execução orçamentária que algumas operações de que resultem débitos e créditos não serão objeto de registro, individuação e controle contábil. Por isso, todas as operações de que resultem débitos e créditos de natureza financeira, não disse natureza contábil, mas sim financeira, não compreendidas na execução orçamentária serão também objeto de registro, individuação e controle contábil.